Ei, presta atenção. Presta atenção porque está começando o melhor podcast para você que quer ter relacionamentos incríveis. O podcast. Ei, presta atenção. Então, se você quer desenvolver na sua vida relacionamentos incríveis, o podcast é esse aqui. Relacionamento de casal, relacionamento pais e filhos, relacionamento de amigos, relacionamento empresarial, relacionamento de colegas de trabalho. Esse é o podcast para você. Quero falar um pouquinho hoje sobre relacionamento e aquele relacionamento que está sendo empurrado com a barriga e às vezes a gente não percebe que está empurrando ele com a barriga. Então, o que são os relacionamentos que estão sendo empurrados com a barriga? É aquele relacionamento que a gente já, de certa forma, não aguenta mais e a gente vai arrumando motivo, vai arrumando desculpas para continuar levando esse relacionamento da forma que ele está. E muitas vezes uma das principais desculpas, principalmente que eu ouço, né? É dizer que não, tá tudo bem, a pessoa é assim mesmo, é o jeitinho dela, o que eu posso fazer, né? Não tenho o que eu possa fazer, uma hora ela vai mudar. Aí eu nunca sei se ela tá falando que vai mudar de endereço ou se ela vai mudar mesmo enquanto ser humano. Porque para mudar enquanto ser humano, a pessoa precisa querer. Para mudar de endereço talvez seja um pouco mais fácil. E quando eu falo de relacionamentos, eu tô falando sobre todos os tipos de relacionamento. Porque sempre que eu cito relacionamento, a tendência das pessoas é sempre a ideia de um relacionamento de casal. Mas quando eu tô falando de relacionamento, eu tô falando de todos os tipos. A gente se relaciona o tempo todo, todos os dias, desde que a gente nasce. Então, quando a gente pensa em relacionamentos sendo empurrados com a barriga, eu também tô falando daquele relacionamento com o seu chefe, aquele relacionamento com os seus pais, aquele relacionamento com os seus filhos, aquele relacionamento com os amigos, com os colegas de trabalho, com o sócio, com tudo. Todos os tipos de relacionamento que a gente vai postergando as resoluções e vai empurrando ele com a barriga, porque a gente vai justificando certas atitudes de outras pessoas. Então, a gente finge que o problema não existe, finge que não vê o problema, mas o problema está lá e muitas vezes, anos e anos e anos a fio, esse problema continua e a gente continua não percebendo ou fingindo que não vê esse problema. Então, prestar atenção em relacionamentos que a gente empurra com a barriga vai muito além de olhar só se eu tô cansada dessas situações. Mas será que eu tô num relacionamento onde eu tô me estagnando e nada tá acontecendo no entorno? Eu tô aguardando que a outra pessoa mude, que a outra pessoa resolva, que a outra pessoa seja diferente e, na verdade, ela não vai ser diferente? Será que eu tô prestando mais atenção naquilo que a pessoa me fala? Então, ela me fala que ela vai mudar, ela me fala que as coisas vão ser diferentes daqui pra frente, etc. Mas as ações não são condizentes? Eu costumo dizer que presta atenção no que a pessoa faz, não no que a pessoa fala. Porque falar, até papagaio fala. A questão é, o que a pessoa está dizendo está sendo congruente com aquilo que ela está fazendo, com a ação que ela tem colocado no dia a dia? Então, como que a gente faz para perceber os sinais de que uma relação já está indo para o buraco, independentemente do tipo de relação? O primeiro ponto que você precisa observar, eu vou falar aí sobre 8 pontos para você observar. 8 sinais que você vai observar para sacar se você está empurrando esse relacionamento com a barriga. O primeiro sinal é autoestima baixa. E ele é tão sutil, a autoestima baixa, ela é tão sutil, porque a autoestima, ela te leva a perceber que se você se desfizer desses relacionamentos, você nunca na vida vai conseguir outro relacionamento. E isso é mais abrangente do que a gente pensa. Porque isso vem de um âmbito familiar, isso vem de um âmbito social, isso vem de um leque
leque de informações que a gente recebe todos os dias, quando a gente abre as redes sociais, quando a gente assiste uma TV e na nossa história de vida. Quantas vezes pode ser que você viu na sua família mulheres e homens mantendo relacionamentos que eles já não queriam mais, mas estavam ali naquele relacionamento e talvez ali na infância, em vários momentos, você pode até ter ouvido alguém dizer que, se eu largar desse daí, eu nem consigo outra pessoa. Se eu desfizer dessa amizade, com quem que eu vou ser amiga? De quem eu vou ser amiga? Então, quando você vai para esse lugar de eu não vou conseguir alguém melhor, você, na verdade, está dizendo que não merece alguém melhor. Então, você está entrando no aspecto do não merecimento e não está acreditando naquilo que você é capaz. A gente atrai os semelhantes, lembra disso. Então, muitas vezes, o ciclo se fecha dos relacionamentos, mas a gente insiste em dar murro em ponta de faca. Quando você dá murro em ponta de faca, a única pessoa que se machuca é você. Porque a faca que está do outro lado, ela não está se machucando, ela está te machucando. Então, perceber se você está nesse lugar de autoestima baixa, principalmente pelo aspecto sutil de acreditar que, infelizmente, eu não vou conseguir outra pessoa para ser minha amiga. Se eu sair dessa empresa, eu não vou conseguir um outro emprego tão bom. Então, esses aspectos são aspectos que mostram que a pessoa está com a autoestima baixa, mas é muito sutil. Porque parece algo normal. Se a gente parar para pensar que, de repente, você está numa empresa com um chefe extremamente abusivo, você quer sair de lá, mas você acredita que não vai dar para sair desse lugar, porque você não vai conseguir um outro emprego, porque o país está em crise, porque isso, porque aquilo. Você está justificando o fato de não ter coragem para sair desse lugar. Então, é muito importante que você saque que esse lugar de autoestima baixa, ele é muito sutil. A gente acredita que a autoestima baixa é não querer se maquiar, não querer colocar uma roupinha legal, autoestima alta é ficar confortável fazendo uma live com roupa de corrida, que era isso que eu estava fazendo agora há pouco. Então, trazer essa percepção de que a autoestima alta nem sempre é aquilo que a gente pensa e a autoestima baixa também não é aquilo que a gente pensa. Ela pode ser muito sutil e aparecer em pequenos lugares que às vezes a gente não se dá conta, tá? E aí o segundo ponto, sentimento de dependência. Quantas pessoas ficam em relacionamentos por sentimento de dependência? Voltamos lá no chefe abusivo ou nos colegas de trabalho abusivo e esse lugar de dependência. Talvez se eu sair daqui eu não consiga um emprego que eu ganhe tanto, mas não tem nenhum fato que embase a fala dessa pessoa. Se eu me desfizer dessa amizade, será que eu vou conseguir uma amizade melhor? Então eu vou continuar com essa amizade. E você vai ficando nesse emaranhado de dependência das outras pessoas no entorno. E aí entra outros aspectos, pessoas que acabam morando com os pais por muito tempo. Por quê? Porque eu vou ficar nesse lugar de dependência. Se eu sair daqui, pode ser que eu não consiga sobreviver, que eu não consiga dar conta da minha vida, das minhas contas, dos meus boletos e assim sucessivamente. Então, perceber que a dependência, o sentimento de dependência, ele vai para um aspecto muito mais amplo. A gente sempre olha a dependência como uma carência afetiva, né? Eu vou entrar num relacionamento, estou dependente daquela pessoa e não consigo me separar daquela pessoa, mas sempre no âmbito do casal. E não, a dependência, ela vai esbarrar em vários outros lugares. Você pode ser dependente da empresa, você pode ser dependente do chefe, você pode ser dependente do sócio, você pode ser dependente dos colegas de trabalho, você pode ser dependente dos amigos. Então, esse leque de sentimento de dependência, ele é muito maior e ele esbarra em outros aspectos. Pode ser que você não seja dependente de um relacionamento de casal, mas acabe migrando essa dependência para um relacionamento afetivo de amigos. Então, de repente, não consegue sair desse lugar. Eu vou pegar aí o comentário da Mi, porque a Mi eu conheço a história, né? Eu pensava assim, morei com a minha mãe até os 36 anos. Então, é exatamente esse aspecto de sacar que a dependência emocional, às vezes, ela vem num lugar tão sutil que a gente não percebe, mas a gente vai justificando a dependência emocional para outros aspectos.
né? A gente vai justificando. Vou pegar aí o comentário da Mi, né? Quais serão as justificativas dela para ficar lá na mãe, né? Talvez esse olhar de não posso deixar minha mãe sozinha, minha mãe não vai conseguir conviver sozinha, minha mãe é frágil, minha mãe tadinha, eu preciso dela, ela precisa de mim. Então, nesse lugar, a gente não coloca a nossa dependência. A gente está dizendo que a outra pessoa é dependente, quando, na verdade, a dependência é do filho para os pais. Então, sentimento de dependência, apesar de estar ali no segundo item para ser observado, ele é tão forte como qualquer um dos outros itens que eu vou trazer aqui para vocês observarem, tá? Então, Mi, legal você ter colocado isso, porque isso é muito comum. A gente olhar para os pais e achar que os pais são frágeis, os pais precisam da gente, porque a gente é mais novo, porque a gente tem mais vitalidade, etc. E nessa de acreditar que, os meus pais, coitadinho dos meus pais são frágeis, eu sou forte, eu sou isso, eu sou aquilo, eu me coloco numa dependência sentimental e não percebo. Eu não quero dizer que eu sou dependente, então eu digo que os pais são dependentes de mim, porque é uma forma de eu não me rebaixar, né? Eu me coloco no alto dizendo, meus pais precisam de mim, minha mãe precisa de mim, mas na verdade quem precisa deles sou eu. Então, brigadão, Mi, gratidão, porque foi um exemplo fantástico. E obviamente que esse lugar de dependência também esbarra no casal, né? E aí o terceiro ponto, sentimento de pena. Gente, sentimento de pena aparece tanto, mas tanto. E aí entra esse exemplo que a Mi trouxe, né? O quanto achar os pais coitadinhos, achar os pais frágeis é um sentimento de pena, sim. Mas ao mesmo tempo um sentimento de grandiosidade. Eu coloco os meus pais como coitados e eu como foda pra caralho. E ao mesmo tempo leva esse sentimento de pena para outros relacionamentos. Então a pessoa muitas vezes está num relacionamento de casal e ela acredita que ela não pode sair daquele relacionamento porque, coitada dessa outra pessoa, né? Ela não vai conseguir se virar sem mim. Olha o salário que ela tem, olha a expectativa de vida que essa pessoa tem, ela não tem entusiasmo, ela não vai lá e faz e acontece, então essa pessoa não vai ser boa sozinha, então ela precisa de mim. E na verdade, é a mesma coisa que eu acabei de trazer dos pais. É a pessoa que precisa dessa outra pessoa, mas ela diz o inverso. É ele quem precisa de mim ou é ela quem precisa de mim? Então, essa percepção de sentimento de pena também é importante de ser observado, porque às vezes das 8 que eu vou trazer, você pode ter só o sentimento de pena. Mas o sentimento de pena em si já é uma baita justificativa para você ficar empurrando o relacionamento com a barriga, né? Então, presta muita atenção de quem é que você está sentindo pena e se você não está sentindo pena de você mesma. Porque às vezes nesse lugar de sentir pena do outro, eu só estou enxergando no outro aquilo que tem dentro de mim. Projeção, que eu já falei aqui várias vezes, trago bastante no Transição Áuron, né? Lá no Transição Áuron eu explico muito sobre as projeções, a gente se aprofunda muito, mas é interessante observar esse lugar de sentimento de pena, porque, cara, não tem como. Quantas vezes você volta num relacionamento que você terminou aí, pegando o exemplo da Mi? A Mi tem case pra todo mundo, viu? Vocês não têm noção. Eu e a Mi, a gente tem case pra todo mundo. História de vida pra dar, vender, alugar e consignar, quem quiser, viu? Então, quantas vezes a gente volta num relacionamento justamente por pena? E aí é onde a gente acaba tropeçando em outros problemas. Porque se não deu certo, muitas vezes no retorno também não vai ter a tendência a dar certo. E aí hoje somos colegas e nos respeitamos muito. E é exatamente esse aspecto. Quando você para de sentir pena do outro e ambos estão num posicionamento adulto, fica mais fácil porque cada um vai viver o seu caminho. E dá para ser amigo da ex-colega, dá para ser amigo da ex-amiga, dá para ser amigo de todas as pessoas. A questão é como você leva o relacionamento e como você termina os ciclos. Muitas vezes, dentro desse sentimento de pena, a pessoa acaba brigando com a outra, ou dando um jeito de fazer com que a outra pessoa termine o relacionamento porque ela não quer se sentir culpada. Sentimento de medo. A Arlete falou um negócio bem legal aqui. Tenho medo muitas vezes de terminar relacionamentos, mas esse medo
A maioria das vezes não é nem o pano de fundo, Arlete. Porque o pano de fundo, que é o principal, nunca vai ser o medo. O medo, ele tem algo justificado. Então, por que a gente sente medo? Uma pessoa que tem medo de barata, ela tá com medo, mas qual é? O que tá trazendo aquele medo? É a barata. Ela não teve medo à toa. Então, o pano de fundo, ou seja, a verdade é a barata. O medo é a consequência daquilo que está escondido dentro dela. Então, quem que fez ela sentir medo de barata? O relacionamento, os fechamentos de ciclo vão para o mesmo lugar. Se eu tenho medo de fechar um ciclo de um relacionamento, o que aconteceu na minha infância? Quais foram os tipos de relacionamento que me foram apresentados, né? E pelo menos para mim, foi um mais cagado que o outro. Desculpa a terminologia, mas é real oficial. Automaticamente, por muitos anos, eu tinha medo de fechar ciclos por acreditar que eu ia ficar sozinha. Acreditar que as pessoas não iam gostar de mim, acreditar que as pessoas não estariam próximas de mim, ou que eu não teria capacidade de ter pessoas tão boas perto de mim como eu tenho hoje. Hoje eu tenho relacionamentos incríveis de todos os aspectos. Então, por trás do medo existe algo real. Esse fato que faz com que o medo venha. Então, é exatamente esse aspecto. Ó, eu e a Mi, gente, vocês não têm noção. Quantidade de coisas que a gente tem de história para contar aqui e quantidade de exemplo que a gente tem para dar nessa vida. E aí, passando para o quarto item, falta de respostas. Lembrando, válido para todo tipo de relacionamento? Gente, mandei mensagem, a pessoa parou de me responder, começou a enrolar para me responder um dia, 2, uma semana, um mês. Cara, Grazi, mas essa pessoa tá lá, tá vendo todos os meus stories, tá curtindo as minhas fotos, mas não tá me respondendo. Presta atenção no que a pessoa faz e não no que ela fala. Gente, curtida não like não é amor, visualização não é amor, nada supre esse buraco que muitas vezes você pode estar carregando. Então as pessoas trazem muito esse contexto, principalmente de rede social. Tá vendo todas as minhas fotos, tá curtindo tudo que eu tô fazendo, mas não me responde no WhatsApp. Não respondeu no WhatsApp? Gente, pergunta pra pessoa se por acaso ela joga vôlei, manda ela segurar o bloqueio e passa pra frente, porque, infelizmente, essa pessoa tá te enrolando, ela tá te cozinhando pra ela voltar na hora que ela quiser e não na hora que você quiser. Isso por vários aspectos. De repente, ela pode ser ali do perfil de personalidade, para quem já participou do Auron aqui, ou para quem já pegou outras lives. Ela pode ser um destruidor. Então, todas as vezes que ela se defrontar com algum medo ou com algum sentimento muito forte, ela vai lá e vai destruir aquilo, porque ela não aprendeu a construir, ela aprendeu a destruir. Ela pode ser um controlador. Então, nesse lugar de eu só respondo quando eu quiser, eu controlo a outra pessoa. Ou ela pode ser um dependente. Ela não responde para você ficar correndo atrás e ela se sentir importante. Olha só que maravilha. Então, sim, homem antibiótico, responde de 8 em 8 horas. Se responder de 8 em 8 horas, já tá bom. O problema é aqueles que somem por meses e depois aparece tipo, oi, sumida. Oi, sumida? Não, pera. Gente, vocês têm que aprender muito o botão bloqueio, tá? Eu gosto muito de perguntar pra pessoa do outro lado se ela joga vôlei. Você joga vôlei? A pessoa responde não. Fala, poxa, que pena. Mas de qualquer forma, segura esse bloqueio. Aí eu vou lá, bloqueio e ponto final. Porque não dá, né? A gente só tem... De boba, a gente só tem a cara e o jeito de andar. O resto, não. De jeito nenhum. E o item número 5. Quando não existem planos pro futuro. E isso também vale para todo tipo de amizade, Grazi? Vale. Você está trabalhando numa empresa onde as pessoas, onde seus chefes, o dono da empresa, não te dá um plano de carreira, não tem plano para você no futuro. Opa, pera, será que realmente é aqui que eu tenho que ficar? Ou é o emprego ponte? Eu costumo chamar de emprego ponte quando eu ensino transição de carreira. Eu falo sobre empregos pontes, que é aquele emprego que você vai ficar até você conseguir outro que esteja dentro daquilo que você está buscando. E tá tudo bem você ter emprego ponte, tá? Você não precisa achar que, nossa, eu tô sendo muito malvada, eu tô sendo muito ruim porque eu consegui um emprego ponte, né? E tô aqui só usando. Fique tranquilo, o chefe também tá te usando e tá tudo bem. Um usa o outro e no final dá tudo certo. A questão maior é você observar
Se existe um plano para você, nessa empresa existe um plano de carreira, nesse relacionamento de amizade, vocês estão fazendo planos? Vamos viajar juntas, sei lá, vamos fazer qualquer coisa, vamos pular de bungee jump, vamos fazer alguma coisa, vamos num barzinho, vamos sair, vamos num karaokê. Tá tendo planos? Nesse relacionamento de casal, tá tendo planos? Daqui 10 anos, vamos, sei lá, vamos viajar, vamos pra Finlândia, vamos pra Groenlândia, pode ser a rua Groenlândia lá em São Paulo, mas tenham planos. Se não tiver planos e estiver tudo no vazio, pode prestar atenção que você está empurrando esse relacionamento com a barriga, sim, porque ter planos faz parte dos relacionamentos e é importante ter planos. Então eu vou falar dos meus relacionamentos de amizade. Eu, Paula e Jéssica é o trio Parada Dura. Todo mês a gente se encontra, a gente faz a nossa mastermind, a gente se encontra num restaurante. A gente escolhe sempre um restaurante diferente pra gente se encontrar. A gente faz uma reunião e depois a gente fica, já aproveita para dar umas risadas e tal. Sempre que nós ainda estamos no restaurante, a gente já está programando o próximo encontro, em qual restaurante, em qual lugar, qual é o tema que a gente vai falar, o que a gente vai conversar, e depois que acabar o tema ali da nossa mastermind, do nosso momento de estudo, aí a gente fica mesmo para dar um rolê, para beber e etc. Então, todos os meses a gente já planeja o próximo mês. Então, é esse lugar. Isso eu estou falando dos relacionamentos de amizade. Imagina um relacionamento de casal. Você 10, 20 anos e não tem um plano. O que você está fazendo com esse ser humano? Conta, apatia. O que você está fazendo com esse ser humano que não tem plano? Deus do céu. Então, ter planos é essencial para que o relacionamento dê certo. E aí, sexto ponto, indiferença. Quando a pessoa começa a te tratar com indiferença, quando a pessoa começa a te olhar com indiferença, quando tanto faz como tanto fez a sua presença ou a sua ausência, tá na hora de você rever os seus conceitos sobre essa pessoa. E principalmente, parar de justificar. Porque muitas vezes a pessoa está te tratando com indiferença e você vai para o lugar de justificar. Vou falar que essa pessoa está ocupada, que essa pessoa está doente, que essa pessoa está cansada. Mas porque é uma pessoa que trabalha muito. Coitada dessa pessoa. Aí, coitada, vai lá pro sentimento de pena, presta atenção. Então, todos esses lugares de justificativa é uma forma que a gente arruma para não sofrer. Porque indiferença traz sofrimento. Então, quando a gente olhar e falar, nossa, essa pessoa está sendo indiferente comigo, vai doer. Então é mais fácil eu arrumar uma justificativa para isso do que eu encarar a verdade e falar, olha, fela da puta, tá sendo indiferente comigo, acho melhor eu resolver essa situação aqui. Então esse aspecto de olhar com indiferença e tratar com indiferença, saia do lugar da justificativa e entra para o lugar da aceitação. É aceita, né? Aceita que dói menos, porque, infelizmente, a outra pessoa está te tratando com indiferença e você precisa parar de justificar o ato daquela pessoa te tratar com indiferença, tá? Sétimo item, discussões por qualquer coisa. Sabe aquela pessoa que discute por qualquer coisa? Qualquer coisinha que acontece, ela já está discutindo. Qualquer coisinha é a gotinha que faltava para transbordar o copo e era só um copo, mas de repente virou um maremoto? Pois é. Essa pessoa, esse chefe, esse colega, essa colega, infelizmente, não está valendo aí o seu voto. Começou a discutir por qualquer coisa, você está gastando muita energia para pouca coisa. O nosso cérebro, ele gasta muita energia e mata muito neurônio com o tempo que a gente passa pensando. Então, se você parar para pensar, por exemplo, no estilo Steve Jobs de ser, né? Calça jeans, tênis, camiseta preta, nada muito parecido com aquilo que eu estou usando. Por quê? Para economizar energia, para gastar energia com aquilo que realmente é importante. Então, esse lugar de você evitar discutir por qualquer coisa e evitar pessoas que discutam por qualquer coisa. Porque às vezes a pessoa é um destruidor e o destruidor ele vai querer discutir por qualquer coisa. Presta atenção nisso. O destruidor, ele adora uma destruição. Então, ele adora uma discussão, porque isso vai levar à destruição. A Mia até colocou aqui, verdade, Grazi, quando eu sinto indiferença, eu normalmente antecipo e saio de cena. Isso é excelente, porque você tem que sacar que você está sendo tratado com indiferença e, não mereço isso. Olha a autovalorização aí. Eu não mereço isso. Eu costumo dizer assim, eu falo, gente, minha mãe não sofreu 9 meses de
de gestação e a dor do parto pra nego ficar me fazendo de trouxa. Não é justo com a dor que mamãe passou. Então, né, vamos fazer valer esse negócio aí que foi a gestação, não importa se foi 7, 8 ou 9 meses. O que importa é que você teve o sim pra nascer, então faça o melhor com isso. E aí, o 8º lugar, mas não menos importante, críticas excessivas. Críticas excessivas é um lugar muito pesado. Porque é aquela pessoa que nada tá bom para ela. E automaticamente, como nada tá bom para ela, o mundo também não tá bom. Nada tá bom para mim, o mundo não é bom. Eu não estou bem, o mundo não está bem. Então eu vou criticar. Se você estiver bonita, eu vou dizer, você está bonita, mas X coisa não está legal. Ah, essa comida está gostosa, mas tal coisa não está legal. Isso ainda quando você pega uma pessoa que critica, mas critica de uma forma mais sutil, né? Porque tem aqueles que só mandam a real, né? O que ele acha que é a realidade. Não gostei, isso não tá bom. Tá todo mundo gostando, mas aquela pessoa não tá gostando. Tá todo mundo achando lindo, mas aquela pessoa não tá achando lindo. Esse lugar de pessoas com críticas excessivas tem a tendência a derrubar a autoestima das outras pessoas no entorno. Então você precisa sacar se você está convivendo com uma pessoa de crítica excessiva. Principalmente porque... Aí, ó, presta atenção na dica. Quando você está próximo de uma pessoa que critica demais, a tendência de quem está perto é entrar na vibe e começar a criticar também. Por quê? Porque descer todo santo ajuda, né? Então a pessoa já tá lá embaixo, você vai descer no nível dela. A tendência do ser humano é essa. Todas as vezes que alguém estiver criticando, você automaticamente vai entrar na vibe dessa pessoa e ó, vamos juntas descer o sarrafo no coleguinha do lado, vamos descer o sarrafo no vizinho, seja lá quem for, mas esse lugar de crítica é um lugar muito pesado. E aí a Mi perguntou assim, se às vezes é coisa da cabeça dela. Então, aí a gente vai, a Mi ela dá spoiler do final da live, ela já vem dando spoiler de final de live. Como que você faz para você sacar que tudo isso que você está observando não é loucura da sua cabeça, você não está doida, você não está ficando louca, você não vai ganhar uma camisa de final de ano, de força, fica tranquila. A questão é você observar os fatos. Você precisa ter sempre fatos os quais você embase. Então, Grazi, como assim olhar os fatos? Se eu estou sendo tratado com indiferença, qual é o fato que me comprova? Putz, eu fui lá conversar com essa pessoa e essa pessoa me ignorou e, sei lá, levantou e saiu andando. Aconteceu uma vez só? Não, aconteceu 10. Pô, pera. Aconteceu uma vez só, ok, justificável. Aconteceu 10, alguma coisa tá errada, tá me tratando com indiferença. Ó, mandei mensagem, a pessoa não me respondeu, foi me responder 30 dias depois. Ah, desculpa, eu tava ocupado. Não, morreu, ressuscitou o 30º dia, né? Porque para demorar 30 dias para me responder? Então, é você buscar fatos que comprovem e corroborem com a situação. É sair das condicionais. Porque a condicional, que é o e se a pessoa estiver ocupada, e se a pessoa estiver doente, e se a pessoa isso, e se a pessoa aquilo, é as justificativas que nós nos damos para a gente não sofrer. Os fatos, eles trazem a realidade e muitas vezes eles trazem dor junto. Aí a gente faz o quê? A gente contrata um terapeuta para lidar com a dor, porque o tchau a gente tem que dar. Então, o aspecto de trazer fatos que comprovem aquilo que você está observando. Então, se você está observando o sumiço da pessoa, a falta de resposta da pessoa, a gente não tem planos juntos, a indiferença, discussão por qualquer coisa, crítica excessiva e etc., você precisa buscar fatos que comprovem cada uma das suas percepções. Quando você encontrar os fatos que comprovam cada uma dessas percepções, ou aquela que você percebe que acontece na sua vida, isso não é loucura. Lembrando que o fato de sermos mulheres sempre traz esse lugar da histeria, né? Quase que beirando a esquizofrenia, porque a mulher quando reclama ela é louca, ela é infeliz, ela é antipática, ela é chata, ela é tudo. O homem reclamou é porque realmente alguma coisa está acontecendo. Então precisamos sair do aspecto do social, esse peso social que faz parte do inconsciente coletivo, que já vem de muitos e muitos anos. A gente precisa aprender aos poucos jogar isso fora. Então, se eu parar para pensar,
Em psicanálise, Freud acabou trazendo a teoria psicanalítica a partir das dores das mulheres que eram chamadas de histérica. E que, na verdade, elas não eram histéricas. Elas tinham motivo para ser histérica, mas não era histeria. Tá? Era falta de desejo, ou melhor, era desejo reprimido daquilo que elas gostariam de fazer e não podiam fazer na época. Lembrando que era 1800 e bolinha. Então, hoje, nós não vivemos mais nesse lugar, mas esse conceito de mulher histérica, esse conceito de loucura, ele ainda continua dentro do arquétipo do feminino. Quando a gente olha, a gente fala, não estou feliz com essa pessoa, e a outra pessoa fala que você é louca, viu? Olha tudo que eu fiz para você, e etc. Então a pessoa vem com outros argumentos que embasam, entre aspas, aí, o aspecto de poder dizer que a pessoa é louca. Então, não é louca. Você não é louca. Você só está defendendo aquilo que você não aguenta mais e que você está empurrando com a barriga. Só que a gente aprendeu com a nossa sociedade que a gente tem que ser o felizes para sempre, o eterno para sempre, né? E o para sempre é tempo demais, independentemente de para quê. Se é um relacionamento de casal, se é uma empresa. O que é, independentemente do quê? O para sempre, ele é enquanto dura. Infelizmente, ciclos se fecham e a gente precisa aprender a lidar com os ciclos que se fecham e aprender que a gente não empurra relacionamento com a barriga. A gente resolve a situação, observa esses 8 pontos que eu trouxe para vocês e aí sim, bola para frente, abre espaço para pessoas boas, para pessoas legais, para pessoas fantásticas, para relacionamentos incríveis que eu sei que você merece. Então eu estou trazendo na última live de 2021, esses 8 pontos, que é para você sacar que você merece coisa muito melhor na sua vida e que muitas vezes, se você não sacou ainda, tá na hora de entrar aí em 2022 dando esse sacode, né? Então, essa live, ela foi para falar para você que você merece coisa muito melhor na sua vida do que talvez esse chefe que fica aí infernizando a sua vida, que ele não é líder, ele é chefe. Do que esse colega que fica aí sugando você, fica te cobrando porque você não responde, porque você não fala, porque você não isso, porque você não aquilo. Aquele amigo que na hora que você precisa, infelizmente ele não está disponível, mas a hora que ele precisa, você está lá, firme, forte naquele lugar, né? Tô aqui de prontidão para te ajudar. E aquele relacionamento de casal que a pessoa está aí do teu lado, né? Só de se pá de peso de porta. Às vezes, nem isso. Então, é para mostrar para você que você merece coisa melhor. E, obviamente, fica aí o convite para estarmos juntos também em 2022. Minha gratidão imensa para todos vocês que estiveram comigo nesse 2021, que estão há mais tempo também, e que em 2022 a gente possa estar ainda mais juntas. 13 de janeiro de 2022 tenho Transição Auro, online, gratuito, 3 horinhas comigo, só aprendendo sobre relacionamento. Gente, quem já fez, deixa aí o seu recado depois nos comentários da live para a galera vir fazer o Transição Auro, porque 13 de janeiro, Transição Auro 2022, aproveita para começar aí o ano bombando nos seus relacionamentos e jogando fora os relacionamentos que, né, não dá certo. E para quem já fez, vem, faz de novo. Cada vez que a gente faz, a gente aprende. Aproveita que é de grátis mesmo, então vem, faz de novo. Só entra no grupo, vem e participa, porque vale muito a pena, mas não sou eu quem tem que dizer. É a galera quem tem que dizer e tá aí contando para vocês. Gente, gratidão imensa. Beijo grande para vocês. Sintam-se abraçados, já que a gente não pode se abraçar. E 2022, tamo juntas. Beijo enorme. Tchau, tchau.